Falar, tudo bem? Como foi o final de semana? Pô, comigo foi fantástico. Pô, vi uma banda icônica num lugar que não tem tradição de tocar esse tipo de música. E eu sempre esperei, cara, eu sempre esperei. Quando eu via passagem de som de outras bandas, eu pensava, pô, cara, quando uma banda que eu gosto tocar ali, com essa qualidade de som que esses caras têm, nossa, vai ser muito massa. E aí, dá uma olhada nisso aqui. Olha a passagem de som. Você reconhece? Quem que tem? Quem que tem o quê? Quem tem? E aí depois foi isso aqui, ó. Não decepcionou. Dito isso, foi um final de semana muito bom. Gostei, adorei. Vamos ao que interessa? Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini dólar, no mini índice. Vamos tentar evitar as bolas curvas para os próximos dias também. E vamos começar por onde? Notícias para amanhã. Então vamos lá. Notícias para amanhã. Temos crescimento do setor de serviços mensal e anual, às 9 horas da manhã. Não sei. Discurso do Powell, 1h20, sim, mas eu já não vou mais estar aqui porque eu tenho função com meu filho na tarde, então vai ser só pela manhã. Notícias são ruído, a gente não tem interesse, a gente espera passar o ruído, depois a gente opera o que está ali disposto na nossa frente, porque no gráfico está tudo exatamente digerido como a gente precisa. Além disso, cara, eu quero chamar a atenção também para a pedalada que houve no mundo inteiro. O mundo inteiro bearish, foi uma semana bearish, foi uma sexta-feira muito bearish, hein? Dá uma olhada. Já hoje, olha isso. Isso não é fantástico? Hã? Dá uma olhada no que foi hoje. A história já deu uma virada, né? Já deu uma compensada, o mundo virou bullish de novo. Bom, foi por causa da guerra comercial de novo, tarifária, entre Estados Unidos e China, né, cara? Os caras são foda, os caras não deixam o cara... É isso aí. Então vamos para o 60 minutos. Mini dólar. O que nós temos aqui? Mini dólar, meu amigo. Nós temos gaps que estão aí para serem fechados. Vou afastar um pouquinho pra gente ver esse negócio de longe. Além disso, deixa eu tirar ali, mas... Fiz uns bons movimentos hoje, não foi ruim não, pô, foi fantástico. Tô super feliz, cara, super feliz. Muito bom. Vamos afastar só pra ver de longe, ó, naquele canalzinho, 50% do canal. Cara, ele deu uma pedalada em V no negócio, foi lá e testou o topo desse canal de baixo, deu uma olhada. Observem bem, que é um movimento interessante, como diz o outro. E pô, cara, deu uma pedalada legal, brother. Canalzinho de baixo do maledeto, ó, 50% dele, ó. Cara, o troço veio daqui, ó, naquele rangezinho que tinha, eu achei que ele ia fechar gaps e tal, buscar aquele gap maior. Nada, tchau, vê. Aí agora abriu um gap, um outro gap. Temos um movimento medido, aí ó, a longo prazo aí, que ele pode... Cara, ele pode respeitar isso aqui, tá? Então, 60 minutos, nós temos a quebra da estrutura e a mudança da característica do preço. Ele acabou de mudar a característica do preço para tentar fazer um ataque onde? Ou no movimento medido, ou retestar topo, ou retestar, fechar o gap para retestar o topo desse canal de baixo, tá? Um movimento muito impactante, um movimento muito parrudão. E eu imagino essa perna proporcional a esse pullback aqui, ó. Ele não chegou lá, né? Ainda tá aqui. Tá assim, ó, sentado na média de 21. O dólar, cara, incrível que pareça, tá tentando se tornar bullish aí nos 60 minutos. Agora, se a gente olhar um time frame um pouco maior do diário, a história não é bem assim, né? Olha a distância que tá. Olha a média de 200. Viu que lá no 60 a média de 200 tava por baixo, né? A média de 21 lá em cima. Pode ser um mero pullback. Apenas le pullback. Pode ser duas pernas de pullback agora a partir daqui do diário. Depois capotar. No diário, nós não temos a confluência de 60 minutos e diários, pode ter certeza. Diário é bearish, 60 minutos é bullish e o intraday hoje foi bearish. Dito isso, vamos para os 5 mil TKF. Tínhamos a projeção das duas pernas de pullback para ele seguir o movimento de alta, por causa daquele movimento absurdo de alta. Replicamos para cá e aí veio até aqui. Então, vendedores completaram o movimento medido. Pegamos esse movimento, pegamos a perda desse fundo. Perdeu mais um pouco, voltou muito rápido. Então, num tempo maior, ele nos indica, efetivamente, ele não quebrou a estrutura, ele mudou a característica do preço para passar a ser o quê? Comprador. O próximo passo que a gente quer? O próximo passo é a quebra da estrutura nesse ponto aqui, ó. E a quebra da estrutura. Aqui ele mudou a característica do preço. Ups, isso mesmo. Ele mudou a característica do preço. Aqui ele seguiu quebrando a estrutura. Uma olhada. Bom, né? Existe uma certa confluência dos 60 minutos. Não quer dizer que ele vai virar comprador e vai retestar topo. Não, não é isso. Ele tentou cruzar o range, ele tá tentando cruzar esse range, ele tem um pêndulo para ser executado aqui, ó. Pode facilmente fazer essa rotação. Eu não sinto que ele quer fazer isso, tá? Não sinto. Porque o range de hoje foi diferente, ó. E ele aparentemente deu uma aumentada aqui, ó, nesse pêndulo, para só replicar ele para lá. E tentar o objetivo de reteste de topo, principalmente fechar o gap aberto hoje mesmo. A priori, eu observaria por compra em dólar. E aí a gente vai usar os setups que a gente conhece, Crown Reversal, o back, força e principalmente traps. Traps são importantes. Crown Reversal e traps são importantíssimos. Fazendo a confluência dos conceitos de choque e BOS. Simples. E aí tem mais aí sobre como aprender, e esses setups, eles são interessantíssimos, mas, cara, se tu quiser só usar conceitos de choque e BOS, vai funcionar muito bem. Fantasticamente bem. E uma outra análise aqui também é essa perna que ele andou para baixo testando a VWAP, a gente vai replicar ela aqui, ó, duas perninhas de pullback para ele tentar cruzar esse range, tentar vindo aqui. O grande problema aqui é que se esse cara passar para cá para baixo,
esse movimento aqui da mudança da característica do preço não existe mais. E aí não tem mais aquela tendência de alta para um reteste de topo. Não, ele abre o bico de verdade. Observando o índice, cara, eu tô achando que o dólar vai vir para uma pedalada alta, para dar uma certa explosão para depois capotar, mas pelo menos um reteste de topo aí com o índice caindo mais, parece mais prazeroso, assim, mais palatável, não prazeroso. Não gosto do índice caindo, eu gosto do índice subindo, né? Mas sei, cara. E aí aqui, para fazer as operações aqui, a gente vai ter que procurar por movimentos clássicos, né? Nós temos um movimento medido, nós temos um topo duplo. Então, caso ele resolva entregar esses movimentos, deixa eu só ajustar aqui o range do dia, provável range do dia, ele mais para dentro aqui para amanhã, não tem problema. Então, o que ele pode fazer aqui? Ele pode fazer um reteste desse fundo aqui muito fácil, para depois atacar na compra, para retestar topo, tentar cruzar e mandar o range para cima, completar o movimento medido, chegar num topo duplo em tempos maiores. A forma como ele tá vindo, cara, assim, ó, onde ele está nesse momento, a gente pode esperar 2 tentativas falhadas com um crown reversal clássico aqui. Aqui já tem 1, 2. Vai mais em cima, desce, testa um prior, coloca ele reto. Crown reversal é o nome desse setup aqui, ó. Uma coroa. Isso aqui nos interessa demais. Por que nos interessa? Porque a gente tem a confluência dos 60 minutos, né? E aí ele faz a quebra da estrutura nesse ponto aqui. Ele já mudou a característica do preço nesse ponto aqui. Ele tentou dar prosseguimento à quebra da estrutura. E aqui a gente já sabia que poderia estar vendendo um fundo, né? Tá tudo muito perto. Pode ser um pivô falso, pode ser um pivô totalmente falso. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Ele acusa a mudança da característica do preço. Ele quebra a estrutura para dizer que pode vir, venham todos os compradores que nós estamos nessa batalha aqui. Faz isso e perde. Com muita rapidez. Aí aqui, ele faz o quê? Quebra da estrutura. E esse cara aqui, esse pontinho, fio de Kenga, né? Que cita esse pivô aqui, é um pivô falso. Não é um fundo. Era mentira. Era mentira, seu doutor. E acontece demais, tanto no mini índice como no mini dólar. Até porque nós temos o range aqui, ó. E o rangezinho pode fazer um breakout, que ele ainda não fez, né? Ele veio pra cá, ele veio pra cá, ele foi mais, ele veio pra cá, ele pode bater ali e capotar. Então nós temos aí prováveis movimentos aí de cruzamento do range, né? O aumento desse pêndulo aqui, que eu vou ajustar depois, né? Esse pêndulo aqui aumentou um pouco, ele pode ir um pouco mais pro alto, pra tentar o quê? Um reteste de topo. E a gente vai vir com 2 tentativas falhadas, ou traps de preferência, né? Pra pelo menos cruzar o rangezinho e andar o pêndulo proporcional, fechar o gap, quiçá testar esse topo, ou tentar um movimento medido. Eu também tenho que ajustar, perto daquele topo duplo dos 60 minutos. Se ele não fizer isso, a gente bate na venda. E aí a venda, olha, brother, olha o chão que tem pra essa venda, olha os gaps que tem lá embaixo pra essa venda. Olha os testes da VWAP já do dia, de não conseguir se manter acima dela, né? Mas amanhã ele vai gerar uma nova VWAP, a gente vai observar como é que vai ser amanhã outro dia. Tudo reseta. Mas tem chão, hein? Tem chão pra esse cara, sei lá, buscar esses fechamentos de gap aqui, ó. Fazer um movimento, enganar todo mundo, dizer que ele vai vir pra compra, chamar compradores, chamar compradores e capotar numa velocidade absurda que não vai nos permitir fazer mais de uma entrada. Vai ter que ser uma entrada cirúrgica, segurar essa operação e abrindo novos contratos, não se desfazer da primeira entrada e só abrir novos contratos durante esse processo até chegar próximo de um gap, né? Porque notem que num tempo maior, ele pode facilmente rotacionar esse range aqui, ó. Entendeu? Ele vai lá, retesta um topo ou vai um pouco mais alto, sei lá. Digamos que ele reteste o topo, seria fantástico. A gente teria um padrão muito bom para ser replicado para baixo. Agora que ele voltou aqui para dentro, começa a diminuir. Começa a fazer aquele movimento que não nos agrada muito. É um movimento chato de operar. Que é esse cara aqui, ó. Ele pode estar vindo lá de baixo, ó. Isso não é legal. Esse não é um tipo de movimento que me agrada. Quando ele cruza, passa pra cima. Não. Pode colocar também um canal aqui, ó, pra ver se esse canal pode fazer algum estrago. Só amanhã pra ver. Mas aí a gente já tem aí 2 possibilidades aí pra fazer um ataque na compra e um ataque na venda, tomando como prioridade conceitos de choque e BOS. Não precisa aplicar os setups que eu uso. Não tem problema. Não usa eles. Usa qualquer outra coisa baseado nos conceitos de choque e BOS, que eu sei que tem uma probabilidade de acerto muito maior. Aliado ao setup de Joseph James funciona muito bem, mas o setup de Joseph James cru, mini índice, mini dólar, não tem um percentual de acerto absurdo. Não tem. Aliado a choque BOS tem. E se quiser usar só choque BOS, também dá. Vale demais. Vamos, para, vamos. 60 minutos. Mini índice. Dá uma olhada. Tá numa guerra. Olha a média de 200, acusando que ele sentiu o golpe, cruzou ela aqui, ó, vem fazendo movimentos longos aí de pedrada, ó. Tá vendo aqui, ó. Desde aqui, ó. Enganou todo mundo, ó, quebrou a estrutura. Opa, mudou a característica do preço? Não, ainda não. Só vai mudar aqui. Quebrou a estrutura aqui, ó. Tchau, veio aqui pra cima, quebrou a estrutura de novo. Aqui muda a característica do preço, ó. Exatamente onde ele tá, ó. Aqui ele quebra a estrutura pra dar prosseguimento pra alto. Pode fazer um movimento pro alto ali? Pode. O índice pode tudo. Hoje foi complicado operar esse cara aqui, cara. O índice não foi legal.
O índice só foi começar a fazer um movimento interessante lá pelas 3 horas da tarde. Ele fez um movimento direcional, o resto foi tudo violinada. Meu amigo. Pega a visão. Cara, aqui ele tá aparentando ser bearish. Mas ele pode cruzar esse range aqui, ó. A gente tem aquele megafone, lembra? Ali o megafone dele, bem bonito, bem lindo, bem lustroso. Ele tá andando nesse megafone. O que ele pode fazer é rotacionar aqui esse pêndulo. Que tá vindo com muita força. Muita força. Então, assim, cara, 60 minutos bearish. Se a gente for aqui no diário, infelizmente ele tá querendo virar pra bearish. Olha a mudança da cor da média de 21, cara. Olha a média de 200. Olha essa negação, cara. Tudo bem, ele pode segurar aí. Se ele segurar aí, tá show. Não tem problema. Essa média ainda tá por cima da média de 200, tá tudo certo. Só que ele pode fazer rotação, cara. Pode rotacionar todo esse pêndulo aqui, ó. Lá embaixo. Mandar todo esse megafone pra baixo. E aí azeda o iogurte. Aí desanda o merengue. E aí, infelizmente, o mini índice vira bearish como sempre foi por 90% do tempo, né, cara? É terrível dizer isso, mas é isso aí. Então, 60 minutos é isso. Vamos, para, Wolf. Vem, meu tickets. Olha só. Olha o movimento que ele fez, que delícia. Olha isso aqui, cara. Violinada, mas ó, se mantendo acima da VWAP. A VWAP é o nosso principal balizador. Eu, imitando Cebolinha. Principal balizador, ó. E tava se mantendo, e tava dizendo, não, nós vamos pro alto, não, nós vamos pro alto, nós vamos pro alto. Vamos testar de novo, vamos pro alto, toma. Violinada, clássico do índice. Então sim, temos um range gigante aqui. Temos essa rotação do pêndulo, provavelmente ele pode vir mais baixo, ele tá desandando o merengue, mas é aquela história. Olhando no tempo gráfico maior, de 60 minutos, a gente sabe que ele mudou a característica do preço na sexta-feira para compra de novo. Ele só vai desandar o merengue de vez quando ele quebrar a estrutura. Se ele se manter aqui em cima e voltar para dentro do range, ele pode quebrar a estrutura para compra ao invés da venda. Vamos ver. Por enquanto desandou o merengue. Se a gente olhar aqui, ó, isso aqui foi o ponto onde mudou a característica do preço, quebrou a estrutura, mudou a característica do preço, fez um pullback, quebrou a estrutura, ficou amarrado para um cacete, desandou. Fez mais um pullback, desandou de novo. Aqui tem a mudança da característica do preço. Índice complexo, como sempre. Pós-primeira hora de pregão, assim como no dólar, que eu esqueci de falar, rompeu o topo, o dólar rompeu o fundo. E aí isso aqui acusou a compra no índice e a venda no dólar, mas nenhum dos dois fez um movimento direcional. O índice é violinador, é maldosão, cara. Muito maldosão. Se efetivamente ele cruzar esse range com essa vontade que ele tá vindo para fazer o pêndulo proporcional da alta, não tem problema. Pra ele virar vendedor de verdade, ele vai ter que ir lá embaixo. Tem chão? Tem chão. Então se ele estiver nessa região aqui, a gente pode operar tranquilamente para um reteste de topo. Já que ele se manteve o dia inteiro acima da VWAP. Mesmas técnicas do dólar, cara. Mesma coisa. Fechou o movimento medido aqui, ó, do pêndulo. Espera um pouco para ver. Deixa ele definir. Ele vai vir caindo, como ele tá caindo aqui, ó. E aí, de repente, ele vai mudar essa característica do preço. Fazer um pullback e vai quebrar a estrutura. É isso que a gente quer. É aqui que a gente vai tentar entrar. De preferência, com a VWAP passando aqui assim, ó. Eita, jogo. Preferência com a VWAP passando aqui assim, ó. A ideia é nos dar suporte. A VWAP é poderosíssima nesses casos. Então, ela dando suporte, a gente pode tocar. E aí, o nosso stop vai ser onde? Onde tiver a mudança da característica do preço ou onde tiver a VWAP. Né, ele quebra a estrutura. E a gente bota o nosso stop mais curto. Ou bota próximo da VWAP para ver se ele vai seguir esse movimento aqui e pegando todo mundo no contrapé. Sempre com longos pullbacks. E aí a gente vai buscar o quê? O ciclo do price action. Vem pra cá, perde, muda a característica do preço, quebra a estrutura, mais embaixo, arma uma trap, pullback, força, outro pullback maior, encerra o movimento. E aí tu vai abrindo as operações, pegando um movimentinho. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, vai abrindo contratos, pega aqui, pega aqui. Faz o ciclo do price action com uma elegância ímpar. Isso acontece, cara, não vou mentir. O ciclo do price action acontece de 3 a 5 vezes no mês, em média, né? Os outros dias, ele vai andar a volatilidade, ele vai fazer ali um movimento meio de lado. De 2 a 3 dias no mês, ele vai tentar limpar a tua conta. Nada vai funcionar nesses dias. Então, esse, por enquanto, é o meu grande desafio. Evitar esses dias. Quando eu vejo já é tarde. Quando eu vejo, eu já tomei nesses dias, né? Mas é sempre assim, de 3 a 5 dias direcionais, com movimentos longos, por um lado excelente, e aí tu consegue abarcar bons movimentos e botar dinheiro no bolso. De 2 a 3 dias, desses 20 dias aí, em média de pregões no mês, ele vai tentar limpar a tua conta. E os outros dias vai andar de lado, que vai andar volatilidade, vai funcionar parcialmente o teu setup, conseguir te salvar e botar um dinheiro no bolso. Sem mais para o momento, tocante da questão desta, no que tange este assunto. De novo eu falo aqui, ó, essa banda, Plant Amp, muito boa. Foi excelente, o som tava excelente. Tava alto, tava muito alto, o som tava muito puro, tava muito cristalino, né? Tinha um sereno lá dentro? Tinha um sereno. Aí ele não era úmido, ele não era gelado, tá? Se você gostou do que eu mostrei aqui, deixe seu like, existe a possibilidade de se inscrever no canal e vem comigo nessa incrível aventura. Faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite. Faço lives de segunda a sexta, a partir de agora, das 9h35 da manhã. A gente não fica muito tempo esperando por um movimento nesse mercado que vai, mas não vai, diz que foi, mas não foi mais ainda, e vai pra lá e vem pra cá. Bom, comigo, aproveita, por enquanto é de graça. Tá funcionando bem, e talvez logo eu saia fora. Bom, obrigado,
Boa noite. Amanhã estamos aí, 9h35 da manhã. E comigo nessa incrível aventura Day Trade Futuros, a Bolsa de Valores de São Paulo. Tchau.